sou Diego Freitas e esse é o meu canal Sou Pastor. Hoje nós vamos tratar sobre este assunto aqui, Trindade e o ponto triplo da água. Vamos unir fé e ciência. Será que isso é possível? Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, faz essa força, fortalece, se torna membro, ativa o sininho para que você possa receber mais conteúdos como este. E hoje é um assunto que é importante, hein, pessoal? Trindade e o ponto triplo da água. O que é isso? Na verdade, muitas pessoas talvez aí não sabem nem o que é a trindade, nem o que é o ponto triplo da água. E como é que a gente vai unir isso aí? Fica até o final e curte, comenta, vamos lá. Então talvez você esteja se perguntando como é que Deus pode ser um único Deus, mas ao mesmo tempo ser Pai, Filho e Espírito Santo. Esse desenho aqui, ele trata um pouco de explicar isso, né? Então nós temos um único Deus. Esse Deus, ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito. Contudo, o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito. O Espírito não é o Pai, o Espírito não é o Filho e o Filho não é o Pai. Ou seja, nós temos um único Deus, nós temos três pessoas que são distintas, formando esse único Deus. Isso traz uma grande confusão para todo mundo. Por quê? Como é que três pessoas são distintas e mesmo assim formam um único Deus? Então, isso é o que nós chamamos de trindade. E o homem, ele tenta de fato explicar, mesmo que de forma limitada, como é que funciona essa trindade. Que realmente é um pouco complicado. E todas as nossas tentativas, eu preciso dizer isso para você, todas as nossas tentativas de explicar a trindade, pessoal, ela é limitada, elas são limitadas. Não é possível explicar a trindade na sua completude, né? Mas nós temos formas de tentar, desde a maneira mais básica, até, por exemplo, o ponto triplo da água. Então, uma maneira básica, por exemplo, de explicar a trindade é o ovo. O ovo é uma unidade que é formada por três partes: a casca, a clara e a gema. Então, três partes formando uma única unidade. Mas mesmo assim nós encontramos problemas, né, nessa definição de trindade ou nessa ilustração. Porque no final das contas, o que nós estamos fazendo aqui são ilustrações, tentativas de ilustrar a trindade. O único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas distintas. A família também é uma outra forma, né? As pessoas tentam ilustrar a trindade com uma família. A família é uma única unidade que é formada pelo pai, pela mãe e pelos filhos, né? Ou pelo filho. O que também traz limitações. O que eu quero trazer para vocês é que uma forma de explicar física ou quimicamente a trindade é por meio do ponto triplo da água. Eu vou desenhar aqui para você o diagrama de fases e vou tentar explicar como é que então a gente pode compreender ou ilustrar sobre a trindade com o ponto triplo da água. Então vem comigo aqui e vamos desenhar juntos aqui. Veja só, nós temos esse gráfico aqui, e esse gráfico ele trata do diagrama de fases. Então, mostra em uma determinada pressão e temperatura, se você colocar a água, você vai encontrar estados físicos diferentes. E nesse gráfico aqui, nós podemos encontrar o estado físico sólido, nessa pressão e temperatura, o líquido, nessa pressão e temperatura, e o estado gasoso, aqui representado pela letra G, nessa pressão e nessa temperatura. Só que existe um ponto dentro deste gráfico aqui em que a pressão ela for exatamente essa aqui, né, hipotética, e ela tiver exatamente essa temperatura aqui, então nós vamos encontrar o que nós chamamos de ponto triplo da água. E o que é isso, o ponto triplo da água? Você provavelmente já encontrou água no estado sólido, já encontrou no estado líquido, já encontrou no estado gasoso. Você provavelmente já viu o gelo passando para o estado líquido, o líquido passando para o estado de vapor. Mas nesse ponto aqui exatamente que nós estamos mostrando, nós temos os três estados físicos da água presente. Sim, exatamente isso. Aqui nós temos o estado sólido,
líquido e gasoso. É impressionante, porque para nossa cabeça não é muito perceptível você ver o gelo, a água no estado líquido e a água no estado gasoso ao mesmo tempo no mesmo recipiente. Por quê? Por que isso nos ajuda a compreender a Trindade? Porque a Trindade, ela trata-se de um único Deus. Mas esse Deus são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que possuem, por sua vez, funções distintas. Mas o Pai continua sendo Deus, o Filho continua sendo Deus e o Espírito Santo continua sendo Deus. E aqui no ponto triplo da água, nós temos a água como uma unidade. Nós temos a água que ela encontra-se no estado sólido, que tem propriedades químicas e físicas diferentes. Nós temos a água que está no estado líquido, que tem propriedades químicas e físicas diferentes do que o sólido. E nós temos a água no estado gasoso, que apresenta estado físico, químico diferente do líquido e do gasoso. Mas tanto o sólido, quanto o líquido, quanto o gasoso, continua sendo água. E nesse ponto aqui, elas coexistem. Tanto o sólido, o líquido e o gasoso, eles coexistem, eles existem simultaneamente. Então essa aqui é uma maneira fantástica de você compreender a Trindade. Só que também é limitada, porque Deus, ele é um ser pessoal. O Pai é um ser pessoal, o Filho é um ser pessoal e o Espírito é um ser pessoal. Ele se alegra, ele se ira, Ele nos ama, ele tem bondade, ele se relaciona. Mesmo que aqui no ponto triplo da água nós tenhamos uma ilustração para compreender a Trindade, apesar de existir no estado sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo, não é uma pessoa, não consegue se relacionar. Pensa nisso, Deus é uma Trindade, é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a química ilustra isso para você. Então, se você gostou desse vídeo, fica comigo. Mais e mais vídeos vão vir e você pode curtir, pode comentar e pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Um grande abraço e até logo.